Está no primeiro livro das Crônicas. Ô Samuca, pode ir lá atrás, tá bom? Direto. O hábito é interessante, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. E o segundo texto, depois eu menciono aos irmãos, que estará no Novo Testamento. O texto está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso de número 32. E este verso eu quero ler com vocês. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso de número 32. Vamos ler este verso? Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, neste culto, quando nos reunimos para te bendizer com cânticos, com orações de ações de graças, de petição, de súplica, agora nós pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, venha de uma forma poderosa falar aos nossos corações. Nestes bancos ou cadeira, e assim também da galeria, até a minha vida, que estou diante dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale profundamente a nossa vida, e que sejamos edificados e fortalecidos por Ti, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Queridos, este versículo já há alguns dias tem vindo recorrentemente ao meu coração. Só para que a gente entenda um pouquinho em que momento o cronista narra para a gente esta parte aqui dos filhos de Issacar. Era um momento em que Davi estava para assumir o trono de Israel. O Espírito de Deus já havia saído de Saul, que dera a Saul até então o poder e a sabedoria para governar. E as tribos de Israel, então, cada uma delas envia, então, homens para que formem o exército de Davi, para que Davi, então, assuma o reino de Israel. Olha o verso de número 23 aí do capítulo 12, um pouco acima, obviamente, do verso 32 que lemos, diz: Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferir o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. É tão interessante quando a gente pesquisa e procura um pouquinho para compreendermos quem são estes dos filhos de Issacar, porque boa parte dos que comentam historicamente a biografia destes homens, dizem que estes homens eram homens do campo, eram homens que trabalhavam com agricultura. Obviamente, boa parte, na verdade, de Israel trabalhava desta forma. E alguns falam, então, que quando o cronista narra dizendo que eles eram conhecedores da sua época, era porque eles entendiam sobre a questão das estações do tempo para semear, para colher, para poder regar a terra. Mas o contexto aqui, deste momento que dizem para a gente, ou que diz o cronista para a gente, que eles eram conhecedores da sua época, era um momento de transferência do reino, era um momento político. Eu quero dizer que, na verdade, eu não sei se você concordará comigo, eu não quero me importar o tanto se eles eram conhecedores da questão climática, da questão... essa semana eu cortei o cabelo e aí eu falei para o barbeiro, eu falei: rapaz, meu cabelo cresceu tão rápido, tem há quase um mês. Ele falou: você deve ter cortado na lua tal, né? E não importa se os filhos de Issacar eram conhecedores da lua, se estava na época para cortar cabelo ou não estava, de plantar ou não estava.
O importante é que o texto sagrado nos diz que aqueles homens eram conhecedores do seu tempo. E como consequência deste conhecimento da época em que eles estavam vivendo, a sequência do verso 32 diz: para saberem o que deveria fazer, ou seja, o que Israel deveria fazer. Ou seja, o conhecimento daqueles homens, a leitura que eles faziam da época que eles estavam vivendo, conduzia então Israel a tomar alguns passos na sua caminhada. E aí, eu uso esse primeiro texto aqui para a gente nessa noite, pensar algo. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, se não fazemos isso, sermos conhecedores do nosso tempo. Não podemos, principalmente, eu repito o que eu venho dizendo nesse mês de maio, nós estamos no mês da família, temos dado um enfoque maior na família. Nós como família, nós como povo de Deus, eu falo não só na área familiar, mas na abrangência das áreas da nossa vida, nós precisamos ser conhecedores do nosso tempo. Eu percebo que, até eu mesmo, o quanto às vezes nós somos ultrapassados, não no sentido, como exemplo, tecnológico, mas em fazermos a leitura dos nossos dias. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo, e eu precisei de ajuda dele, e ele disse para mim, ele estava falando até em relação aos filhos, ele disse: filhos, a criação hoje é interessante, a gente não pode apertar, porque se a gente apertar de tal forma, sai pelas mãos, mas também não podemos ser bonachões, de com medo de segurar, abrir a guarda para qualquer precedente. Nós vivemos uma época, irmãos, difícil. Certamente aí os que são da década de 60, 70, 50, é diferente completamente da geração de hoje. Eu fui convidado pelo Colégio Batista, lá no bairro Buritis, a trazer uma palavra para o Dia das Mães, para as mães. E aí eu fui pesquisar alguma coisa, ler, obviamente, nas Escrituras e pesquisar na internet. E aí eu li algo interessante, que até a década de 80, praticamente, as gerações eram contadas num prazo de 25 a 25 anos. Podia-se falar, mudou-se a geração. Hoje, segundo essa fonte de pesquisa, com o crescimento das informações e com as mudanças tão rápidas, uma geração pode ser contada de 15 em 15 anos. Como que as coisas estão mudando rapidamente. Os que estudam aí, talvez, livros que há pouco tempo atrás eram, às vezes, a Bíblia daquela matéria, daquela disciplina, hoje já está ultrapassado. Não é verdade? A forma, às vezes, de trabalhar ou de solucionar um problema já não é a mesma de poucos tempos atrás. E nós somos, eu creio que, convocados como filhos de Deus a não ficarmos parados no tempo, a saber, a fazer uma leitura da época e dos dias que nós estamos vivendo. Só que quando eu penso nessa necessidade que temos de ser conhecedores da nossa época, como os filhos de Issacar, eu me questionei, eu me perguntei, como, com quais lentes eu posso ser conhecedor da minha época, diante de uma pluralidade que nós temos de óculos ou de lentes para enxergar a nossa época. Eu vou enxergar a minha época pelas lentes filosóficas da época, dos nossos dias. Eu vou enxergar pelas lentes
Como eu posso colocar para vocês? De que tudo é normal. Dias atrás eu fui brincar com o Caio, eu fui num jogo dele, de futebol de salão, e ele vai ficar mais chateado comigo, mas eu sei que o time dele tomou uma lavada de 7-1. Aí, quando eu entrei no carro, eu falei, meu filho, 7-1, meu filho? Aí ele, pai, século 21, onde tudo é comum. Assim mesmo. Aí eu não perdi tempo, fiz a rima também, inclusive tomar de 7-1, né? Aí ele disse, pai, século 21, onde tudo é comum. Vamos enxergar com as lentes de que tudo é comum hoje, de que tudo é normal. Eu gostaria então de pensar com vocês nessa noite a necessidade de sermos conhecedores dos nossos dias, da nossa época, para o bem da nossa vida, para o bem da nossa família, para o bem da nossa sociedade, para o bem do Brasil e para o bem do mundo. Porque os nossos filhos, por exemplo, hoje eles estão aqui, mas eles podem ser enviados para esse mundo aí. Canadá, Estados Unidos e outros países. Então, qual a lente que eu posso olhar para ser conhecedor desta época? Vocês já sabem qual a lente que eu vou falar. Sem dúvida alguma, a lente da palavra de Deus. E aí eu quero ir para o segundo texto com vocês, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Antes, você abra aí, eu quero ler dois textos, você não precisa abrir, mas para que você pense, e já já entraremos aqui na segunda carta de Timóteo. O primeiro texto que, antes de lermos aqui, está lá em Jeremias 8:7, quando Deus fala assim, por boca do profeta: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus fala por boca do profeta, olha, até os animais, as aves, conhecem as estações, a sua época, o tempo, mas o meu povo não consegue perceber que o meu juízo é iminente, que o meu juízo está chegando. Era um contexto de juízo, que o Judá seria levado cativo à Babilônia. Mas Jesus também falou sobre isso, e Lucas registrou isso, no capítulo 12, versos de número 54, 55 e 56. Jesus disse assim, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Ele diz, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir essa época? Mais uma vez o Senhor nos chamando para que sejamos conhecedores do nosso tempo, para que a gente não deixe o bonde passar, como se dizia no adágio popular no passado. Vamos agora à carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a segunda carta, capítulo 3. Vamos ler até o verso 9 a princípio. E vamos alternar a leitura, me ajudem, por favor. Diz Paulo a Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes.
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Como ser conhecedor da época de hoje que nós estamos vivendo, século 21, 2017, dia 21 de maio. Como conhecermos a nossa época, como saber fazer a leitura certa dos nossos dias, para podermos viver de uma forma em que a gente consiga realmente viver de tal forma que Deus seja glorificado no nosso dia a dia, não só de palavras, como algo pronto. Paulo disse isso aqui a Timóteo. E esse texto, ele é um texto atemporal. Não era um texto, não era uma carta somente para o apóstolo ou para Timóteo naqueles tempos. Paulo começa essa parte da carta dizendo: Timóteo, sabe porém isto. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, presta atenção em algo que eu vou te dizer agora, que isso é de suma importância. Ele diz, nos últimos dias, e aí é importante nós identificarmos aqui o que significa estes últimos dias. Estes últimos dias significa desde o momento que o nosso Salvador se fez carne e habitou entre nós, nós estamos vivendo os últimos dias. A entrada do nosso Salvador na terra, até a sua segunda vinda, quando a Bíblia fala, na maioria das vezes, esse termo, últimos dias, está se referindo então a esse tempo, da entrada de Cristo na terra, da sua segunda vinda. Ou seja, nós estamos vivendo estes últimos dias que Paulo se referiu a Timóteo na sua época. Timóteo já estava vivendo estes últimos dias, como nós também já estamos vivendo estes últimos dias. E o que Paulo diz então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus a Timóteo, e o que a palavra de Deus nos diz nessa noite para sermos conhecedores da nossa época. Ele diz então, que nesse tempo que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos de grandes tempestades. A ideia é de grandes tempestades sobre a terra. Por quê? Ele diz, porque homens serão egoístas. Aqui está a porta de entrada para todos os outros pecados e todas as outras dificuldades que os homens trarão. Por quê? Eu separei aqui. Egoístas significa que os homens estarão centrados em si mesmos. É isso que significa a palavra egoístas. O que a palavra de Deus então está nos dizendo, irmãos, é que nos dias que nós estamos vivendo, nestes dias, os homens estão com a sua atenção voltada para o seu próprio umbigo. E deixa eu fazer uma pergunta. Não é a realidade dos nossos dias? Balança a cabeça aí, só para ver se é isso mesmo. Vocês não fazem igual a Chaves, né? Quando faz assim é não. Né? É Chaves, Natan? É, né? E quando faz assim é sim. Então eu estou entendendo sim como vocês estão concordando. É a verdade dos nossos dias, irmãos. O que nós estamos vendo, por exemplo, na política. Cada um pensando no seu bolso. Cada um pensando no seu bem-estar. Cada um pensando no seu próprio umbigo. E é isso que nós estamos vendo, na verdade, de uma forma geral nos nossos dias. Para sermos realmente conhecedores da nossa época, nós temos que lembrar desta recomendação
e deste alerta do apóstolo Paulo, da palavra de Deus para a gente: olha, a nossa época é época dos homens olharem para si próprio. E como eu disse, aqui é a porta de entrada para todas as outras características que ele descreve aqui destes homens. Só que eu queria destacar destas 18 características aqui, que vai até o verso 5, eu quero destacar algumas que têm uma conotação para a família. Eu quero destacar primeiramente, quando ele diz, ainda no verso 2, que nestes últimos dias, os homens serão desobedientes aos pais. Olha o que diz de uma forma mais minuciosa isso. O mundo antigo valorizava os deveres para com os pais. E o sinal supremo da decadência se dá quando a juventude perde o respeito pelos pais. Isso é, nega uma dívida impagável. O que significa então ser desobediente aos pais? Significa negar uma dívida impagável com seus pais. Significa, em outras palavras, uma decadência tremenda quando isto acontece. E, gente, isso acontece dentro da igreja. Isso acontece com as nossas famílias dentro da igreja. Filhos que sabem, entendem que têm uma dívida impagável com seus pais, mas são desobedientes aos seus pais. Não honram a vida dos seus pais. Segundo a palavra de Deus, isso é uma tremenda decadência nos últimos dias. Pensa comigo, não é isso que tem acontecido, irmãos? Quantos filhos ingratos? Quantos filhos que não honram? Quantos filhos desobedientes? E deixa eu falar algo importante que de vez em quando eu falo aqui. Não significa que os nossos filhos foram batizados e professaram a fé publicamente, que eles tiveram uma experiência real com Cristo. Não nos deixemos nos enganar. Sejamos conhecedores. Como eu disse na semana passada, é só a gente parar um pouquinho na nossa correria para pesquisarmos um pouquinho da vida dos nossos filhos que nós vamos observar isso aqui. O que nós precisamos é orarmos como pais incessantemente para que os nossos filhos tenham uma experiência com Cristo. Porque aí vai fazer toda a diferença na vida deles. Ontem eu estava indo embora com o Erivelto, eu estava conversando com ele: irmãos, eu tenho contado alguns pecados de púlpito aqui, né? Mais um. Eu era presidente da UPA, Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, e eu pichava muro. Credo, Eu era da UCP e eu já tocava o terror na escola. Batizado, pequenininho. Nos últimos dias, filhos serão desobedientes. Filhos não honrarão pais. Quantas famílias são destruídas por causa de problemas gerados com filhos? Há uma grande responsabilidade nossa, irmãos, como pais, de clamarmos pelos nossos filhos para uma experiência, que eles tenham uma experiência profunda com Deus. Porque quando filhos chegam a desobedecer os pais,
é porque o temor, o medo de Deus já foi embora há muito tempo. Seja conhecedor do seu tempo. Seja conhecedor, faça uma leitura correta da vida. Não feche os olhos para a realidade que está na nossa frente. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos tempestuosos, difíceis para vivermos como família. Uma outra característica que eu quero destacar aqui, vem logo depois dos filhos desobedientes, filhos ingratos. Ou melhor, não está dizendo filhos, só está dizendo a palavra, nos últimos dias os homens serão ingratos. O que significa isso? Negarão reconhecer a dívida que têm para com Deus e para com os homens. Nos últimos dias os homens serão ingratos. Eles não reconhecerão a dívida que têm com Deus e com o seu próximo. E não é isso que acontece nos nossos dias? Quantas vezes somos incapazes de agradecer a Deus a sua manutenção sobre a nossa vida? Quantas vezes esquecemos de agradecer a Deus pela provisão do alimento, do trabalho, por termos uma igreja? Quantas vezes esquecemos de agradecer a Deus por nos colocar numa família? Nós nos focamos muito mais naquilo que não temos do que naquilo que temos. Quantas vezes somos ingratos com o próximo, com a pessoa? A pessoa nos dá 10 benefícios. Quando somos negados, às vezes, de um, nos esquecemos de tudo aquilo que as pessoas fizeram. E focando ainda nessa questão familiar, inclusive um dos grandes homens de Deus, pregador, John Stott, ele dizia que essa parte aqui está incluída dentro da questão de família. Quantas vezes, como cônjuges, somos ingratos para com os nossos, ou com a esposa, ou com o esposo? Esquecemos dos benefícios que são feitos, e a gente só foca os defeitos. O arroz queima uma única vez em 30 anos de casamento. E ali o foco está ali, naquele arroz que queimou. Estou dando um exemplo tão pueril, que não aconteceu em nenhuma família aqui, né? Quantas vezes os filhos, os pais, abençoa, esforça-se para dar uma educação, às vezes num colégio privado, e os filhos não valorizam. Os filhos não honram isso. Como diz o texto, são ingratos. Últimos dias. Nossa época. Precisamos ser conhecedores disso. Seguindo ainda a sequência, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que eles serão irreverentes, estes homens. Em outras palavras, serão ímpios, pecarão não só contra a lei santa, mas pecarão contra a própria lei que Deus coloca no coração do homem. Como disse Calvino, todo homem tem o senso da divindade. Todo homem, mesmo que não conheça a lei escrita de Deus, de alguma forma sabe que existe um Deus. Romanos 1, a partir do verso 18, diz isso, que tais homens são indesculpáveis. Eu não lembro qual foi o irmão, talvez se está aqui, quando nós estávamos, Shirley, lá 2 anos atrás na Câmara Municipal, combatendo a ideologia de gênero na educação municipal, para que não fosse ideologia de gênero para os livros. E eu me lembro de um irmão daqui da igreja que disse assim: a minha única vontade de perguntar a esse pessoal homossexual e que estão aqui querendo que entre ideologia de gênero vocês sabem, no fundo, que existe um Deus e vocês vão prestar contas. Vocês podem não conhecer a Bíblia, mas lá dentro algo diz: eu vou prestar conta para alguém superior. E quando Paulo diz que nos últimos dias os homens serão irreverentes, significa isso, que eles pecarão tanto contra a lei de Deus escrita,
como a lei de Deus interna no coração do homem. Homens ímpios. E eu destaco mais alguma aqui. Homens desafeiçoados, sem amor filial. Desafeiçoado significa sem amor entre pais e filhos. Se não existe afeto, gente, na família, os homens estão, na verdade, prontos para algo terrível na sua vida. E quando Paulo diz, nos últimos dias os homens serão desafeiçoados, os homens não terão amor à família. E não tendo amor na família, irmãos, a gente não tem amor a nada mais. Abre todo o precedente para qualquer tipo de coisas escabrosas que acontecem. Quantos filhos têm literalmente matado seus pais? Quantos filhos têm matado seus pais, se não de desgosto? Quantos pais têm matado os seus filhos? Últimos dias. Últimos dias. Você quer ser um conhecedor da sua época? É porque eu levaria um tempo para, de forma minuciosa, falar cada característica dessa. Leia o que a palavra de Deus diz aqui. Eu quero concluir não só trazendo para você um pouco do conhecimento desses últimos dias, da nossa época que a gente está vivendo. Mas voltando lá aos filhos de Issacar, diz que eles eram conhecedores da sua época, de tal forma que Israel se conduzia pelos seus conselhos. Como viver então nestes últimos dias, irmãos? Como conduzir a nossa família, a nossa vida nestes últimos dias? Paulo fala aqui para Timóteo, 3 coisas aqui que eu percebo de forma muito clara. A primeira está no verso de número 10 aí do capítulo 3. Eu quero que vocês leiam comigo. O que ele diz? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito de fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão quê? Perseguidos. Mas os homens perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como viver então em pleno século 21, sendo conhecedor da nossa época? Como Paulo diz, tu porém, ele diz, segue, em outras palavras eu coloquei aqui, siga uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Está aí, ele dá algumas características. Siga o ensino da palavra no procedimento, propósito, fé, amor, longanimidade, perseverança, perseguição. Siga isso, Timóteo. Siga isso, sexta igreja. Siga isso, família. Siga desta forma, nestes dias maus, turbulentos, nestes últimos dias. Siga desta forma. E é tão bonito o estudo da palavra de Deus, que este verbo, quando ele diz, porém, tu tens seguido, ele é um verbo que a gente diz assim, ele é indicativo. Ele indica algo. Este verbo significa, siga ao meu lado, mas eu vou um pouquinho, não mais além do texto, porque eu estaria pecando, mas eu vou até um pouquinho mais no sentido, siga ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque ele coloca, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quer viver nestes dias, sendo conhecedor da sua época, tendo uma vida abençoada, tendo uma família abençoada, siga ao lado do Senhor. Não saia do lado dele. Siga ao lado do Senhor. Significa, tenha uma vida que
na verdade, o seu pensamento, a sua vida física, a sua espiritualidade, ela gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí você terá estes frutos na tua vida, como Paulo descreve aqui: amor, perseverança e outras coisas mais. Quer ter uma família guardada nestes dias maus, nestes últimos dias? Meu irmão e minha irmã, sigamos ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo diz a Timóteo, verso 14, olha aí o tu porém de novo. Tu porém, para diferenciá-lo destes homens maus dos últimos dias, ele diz: permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, você quer viver sendo um conhecedor da sua época, destes últimos dias, dias maus, turbulentos? Permaneça na palavra de Deus, foi o que ele diz: permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça fiel e cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, porque é a única coisa útil nos dias que a gente vive, nesses dias maus. Vocês que daqui a pouco estarão casando, aí na galeria, que a maioria são jovens, querem começar uma família bem? Comece uma família tendo como a base a palavra de Deus. Eu digo mais: querem começar um namoro abençoado? Ou quer ter um namoro abençoado? Comece com os princípios da palavra de Deus. E um deles é: luz e trevas são incompatíveis. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, levamos jovens e adolescentes lá para baixo e tivemos os testemunhos de 3 irmãs que casaram, como a Bíblia diz, em julgo desigual. Não tem como melhorar o termo. E eu me lembro que alguns saíram fazendo beicinho, não gostou. E as irmãs que deram testemunho, que casaram com julgo desigual, choravam, aconselhando: não façam isso, não façam isso. Não façam isso, jovens. Não façam isso. Quer começar bem, quer chegar bem, comece bem, com os princípios da palavra de Deus. Timóteo, tu porém, permaneça na palavra. Nestes dias maus, nestes últimos dias, dias terríveis de homens egoístas, só olhando para o seu umbigo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E aí vai, Timóteo, permaneça fiel à palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. E por último eu destaco aqui mais alguma coisa que Paulo diz a Timóteo. Verso de número 5 do capítulo 4. Leiam comigo o que Paulo diz. Olha o tu porém aí. Tu, porém, sei o quê? Sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra sóbrio aqui, quando eu comecei a ler, eu falei: deve ser equilibrado. Mas ele é mais do que equilibrado. Essa palavra significa: Timóteo, tu porém, meu filho, tenha domínio próprio. Domínio próprio. Nestes últimos dias, dias terríveis, você quer ser como os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber como proceder? Tenha domínio próprio. Seja sóbrio, Timóteo. Seja sóbrio. Agora eu lembrei como Leórcio fazia aqui no púlpito. Seja sóbrio, Pedro. Está lá em cima. Seja sóbrio, meu irmão Grilo. Seja sóbrio, Antônio. Seja equilibrado. Tenha domínio próprio.
Porque, irmãos, eu sempre digo isso, um dos males do pecado é que o pecado nos tornou homens e mulheres desequilibrados. Nós somos extremistas. Dias atrás eu falei de uma heresia do século XVIII, sandemanianismo. Por quê? Qual era o extremo? Por um lado, o homem, para ser justificado por Deus, precisa de obras. Aí veio Robert Sandeman, divulgando uma outra coisa, um outro extremo. Para ser justificado por Deus é só crer, não precisa de obra de nada, só crer. Deus nos chama para um equilíbrio, para uma sobriedade nestes últimos dias. Porque os últimos dias nos levam para extremos de todas as áreas da nossa vida. Eu devo olhar para mim nestes últimos dias? Devo, mas eu não devo parar e focar somente na minha pessoa. Porque senão eu me torno egoísta. Equilíbrio. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Como ser conhecedor dos nossos dias, da nossa época, como eram os filhos de Issacar? Leia através destas lentes aqui o mundo de hoje. A Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia não é um livro de composição de 16 séculos e é ultrapassado. A Bíblia fala destes dias que nós estamos vivendo. A Bíblia fala das características dos homens destes dias, de homens e de mulheres. Quer agir, ou como agir nesses últimos dias? Haja como Paulo recomendou a Timóteo. Timóteo, segue ao lado de Cristo. Timóteo, permaneça na palavra. Timóteo, seja sóbrio, equilibrado, tenha domínio próprio, para que você seja tanto um conhecedor da sua época, como saiba viver. Como saiba viver nesses dias. Eu queria ter, não que eu não pudesse, mas eu queria poder descrever minuciosamente cada característica. Mas leia em casa, irmãos. Estes são os dias que nós vivemos. Não coloque outras lentes para enxergar os dias de hoje. Hoje, quem aí talvez tenha uma quilometragem maior, quando vai no supermercado, percebe essa pluralidade que existe. Antigamente, quando nós íamos comprar, eu ainda peguei essa época, quando nós íamos comprar bolacha no supermercado, no máximo eram 3 marcas, não é verdade? 2, 3 marcas. Hoje em dia você chega na gôndola de bolacha e você fica assim, levo essa, ou levo essa, ou levo essa. Essa pluralidade pode também se reverter nas lentes para a gente olhar o mundo. Mas use somente uma lente, a palavra de Deus. E eu quero afirmar que você tendo a palavra de Deus como única lente para ler a sua época, os nossos dias, você não será reducionista, você não será pueril ao olhar para os dias de hoje. Mas você vai olhar nada mais, nada menos com os olhos daquele que criou todas as coisas e daquele que vê todas as coisas. Vamos orar? Ore pela tua família agora. Ore pelos seus filhos agora, que vivem nesses últimos dias e que pode ser engolido por estas características que Paulo disse.
Ore pela conversão, por uma experiência pessoal do seu filho com Jesus Cristo. Filhos, orem pelos seus pais agora. Clame a Deus pela vida dos seus pais. Para que não sejam pais também com estas características. Senhor, queremos ser como os filhos de Issacar, conhecedores da nossa época, para saber como proceder. Senhor, queremos permanecer firmes em Tua palavra, seguir firmes ao Teu lado, Senhor. Mesmo que as rajadas de vento venham bater, porque o Senhor já nos alertou que este navio que é a Tua igreja foi colocado no mar, que enfrentaríamos tempos difíceis, enfrentaríamos também bonança, mas o mais importante é que cremos que nós vamos chegar, mas que ninguém se perca, Senhor, no meio do caminho. Que assim a gente possa ver, se o Senhor não voltar, para encerrar esses últimos dias, que a gente possa ver os nossos filhos, a nova geração, seguindo ao Teu lado, Senhor. Uma geração compromissada com a Tua palavra, não só para conhecimento intelectual, mas para que o coração seja inflamado pelo Teu poder. Que seja uma geração sóbria, equilibrada, Senhor. Porque nós estamos vendo tanta loucura, Senhor, tanto desequilíbrio, e até mesmo da nossa parte como pais. Ajuda-nos para que realmente sejamos efetivos na sobriedade, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.